Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, bora estudar comigo para as aulas de semana que vem? Pois é, para quem não sabe, eu sou tutora numa faculdade e aí eu vou explicar um pouco mais para vocês como funciona e hoje eu vou estudar, me preparar para as próximas aulas, então bora comigo. Então, eu sou tutora do primeiro, segundo, terceiro e quarto período, acho que é isso, as turmas que eu tenho, porque elas são meio mescladas. E aí eu recebo uma aula, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês, uma aula já montadinha e tal, com os exercícios que eu tenho que dar, tá? Lembrando que eu não sou professora, eu sou tutora, então eu tenho que basicamente passar os exercícios que são propostos, comentar sobre o conteúdo e tal, dar uma fixada no conteúdo, sabe? Mas é basicamente resolver exercício. Óbvio que cada disciplina é de um jeito, eu tô dando cálculo e programação. Cálculo numa turma e programação na outra. Programação tem umas aulinhas assim que eles chamam de aula prática, né? Que é um exercício que você tem que fazer de fato de programação. E cálculo são exercícios de cálculo que a gente tem que fazer. Então eu vou estudar cálculo hoje e vou mostrar pra vocês. Ó, eu recebo assim. Aqui é um exemplo. Aqui eu tenho uma questão de cálculo, tá? Isso aqui é cálculo 3. E aqui eu tenho o gabarito, porque eu meio que já comecei a estudar mais cedo no trabalho. Enfim, né? Eu e meus 500 trabalhos. Mas aí aqui eu tenho a questão, né? Essa aqui pede para verificar se a função corresponde à solução da equação diferencial ordinária. E aí aqui tem o gabarito, né? E eu estudo através desse gabarito, a maioria das vezes. Ignorem aqui que eu botei a caneta para carregar. Mas como que eu costumo estudar, né? Eu costumo estudar vendo o gabarito da questão. Então, eu vou vendo o passo a passo do gabarito. Às vezes eu vou destrinchando alguns passos, porque às vezes o gabarito é muito objetivo. Então, às vezes eu coloco, por exemplo, alguma regra de derivada, de integral e tudo mais, né? Pra não esquecer. E eu acabo pontuando algumas coisas também, o que é cada incógnita e tudo mais, porque eu acho que isso facilita pra mim na hora de aplicar o exercício, né? E outra coisa que eu costumo fazer também é normalmente dar uma circulada, uma grifada e tal, no que a questão pede e na resposta final, pra eu não me confundir, sabe? Mas no geral, assim, é bem tranquilo. Aqui a gente tem um exemplo, né? Eu botei que aqui utiliza a regra do produto para achar essa derivada, coloquei aqui a regra do produto e coloquei a derivada de ln de x, né? Porque é a outra derivada que tem aqui é de x, que é fácil. E aí eu coloquei aqui o que é f e o que é g, né? Que aqui tem a regra do produto. E aí aqui, por exemplo, olha, eu grifei a resposta. E aí já nessa questão 2 aqui eu fiz um pouco diferente. Porque essa questão 2, ela tinha um conteúdo, né? Tinha não, ela tem. Um conteúdo um pouco mais denso e um pouco mais teórico. E aí eu achei que seria interessante anotar a teoria, né? Porque, vamos supor, aqui a gente fala sobre classificação de equações, né? Quanto à ordem e a linearidade. Enfim, né? Minha matemática é ótima, mas o meu português, enfim. E aí, eu anotei aqui o que a gente usa para classificar, né? Quanto à ordem, quanto à linearidade. Por quê? Eu posso muito bem chegar e falar, essa equação, ela é uma EDO, né? Diferencial ordinária, linear de ordem 2. E aí vão perguntar, tá, isso significa? Então, eu tento estudar já pensando no que os alunos podem me questionar, para que eu consiga respondê-los. Mas é claro que pode surgir, né, alguma dúvida que eu não vou saber responder, tá, tudo bem, eu posso pesquisar na internet, levar para eles na próxima aula, responder depois, enfim, não tem problema. Mas é isso, aí eu estudei a questão 1 e parei aqui na questão 2. Então bora estudar comigo, porque tem, deixa eu ver, gente, 11 páginas. Tem, não, ih, perdi a conta, tem 7 questões, então bora. Tô aqui na metade da 2 e eu tenho que finalizar tudo hoje. Tenho que finalizar porque hoje é sexta. E eu quero aproveitar o final de semana. Então, sim, segunda-feira eu tenho que dar essa aula. Na verdade, não é muito bem a aula que eu dou, né? É um exercício, mas enfim, vocês entenderam. E aí, vou finalizar isso hoje.
músculo. Nessa hora eu comecei a estudar e eu comecei a ver que, assim, seria necessário algumas pesquisas, revisar alguns conteúdos para que desse certo, né? Porque tinham conteúdos que eu tinha visto há muito tempo, então precisei aí focar bastante e estudar. E normalmente eu estudo repetindo as coisas, falando, então vocês veem que eu mexo muito a boca. É como se eu estivesse me ensinando, sabe? Eu já estudo meio que treinando pro momento em que eu vou passar isso pros alunos. Então eu vou me explicando e tal. E aí por isso às vezes tantos gestos e parece que eu sou maluca falando sozinha, né? Mas gente, é tudo estratégia, tá? É tudo estratégia. E assim, o iPad facilitou muito a minha vida, porque eu consigo deixar todo o conteúdo nele, de todas as aulas. E conforme for passando o tempo, né, que for mudando as minhas turmas, eu já vou ter os conteúdos estudados das turmas anteriores. Olhem só, que genial, né? Então vai ficar tudo salvo. Mudou a turma, repetiu a matéria, repetiu a disciplina, eu já tenho o conteúdo do ano anterior, de uma turma anterior, enfim. E aí, com o passar do tempo, dos anos, eu não vou precisar estudar mais isso, sabe? Vai ficar mais natural pra mim. Pelo menos esse é o objetivo, né? Espero que um dia eu chegue lá. E sim, eu sei que vai surgir dúvida, mas eu faço isso pra todas as aulas, tá? Todas as aulas que eu vou dar, eu estudo o conteúdo. Eu reviso o conteúdo, eu estudo se for necessário, faço pesquisa, enfim, porque nem tudo eu lembro 100%, né? Muita coisa depois que eu começo a estudar, parece que dá um estalinho assim na minha mente e eu começo a lembrar das coisas. Mas também não é tudo, né, galera? Então tem coisa que eu tenho que revisar, tem coisa que eu assisto conteúdo no YouTube. E tem coisa que não, tem coisa que eu dou, assim, eu olho o exercício e eu já sei fazer. Então, né, obviamente tem coisas que a gente tem mais facilidade, coisas que a gente tem menos facilidade. Então isso também acaba que influencia aí, né? O que eu tenho mais facilidade eu vou estudar menos, e o que eu tenho mais dificuldade eu vou estudar mais, né? Uma coisa óbvia. Se a variável é dependente de y, no caso, e suas derivadas estão elevadas ao expoente 1. Derivada quinta ordem. É de socorro. Equação de vejo muitas aplicações diferenciais lineares. Os coeficientes. Dei uma travada aqui e serei obrigado a assistir um vídeo. Assim, acontece, eu não lembro de tudo. Eu lembro de muita coisa, mas eu não lembro de tudo. Então eu vou assistir um vídeo aqui rápido pra dar uma entendida no assunto. Gente, essa capinha do iPad é tudo, tá? Assim como deixar ele inclinadinho, deitado, assim como eu botei, ou em pé, enfim. Protege. E é super útil pra quem estuda, ainda tem a partezinha de você guardar a caneta. Super recomendo. E foi baratinho, tá? Na Shein. E vocês podem observar que eu faço caras e bocas estudando, né? Às vezes cara de desespero, às vezes cara de tranquilidade. E esse é o relato, né? De uma pessoa que se envolve com a engenharia. Finalizei a questão 2 e olha o tanto de coisa que tá escrito. Então, tipo assim, qualquer coisa praticamente sobre esse assunto, eu vou saber responder, porque eu anotei tudo que dava. Agora bora pra próxima. Socorro, Deus! Começou a dificultar, tá um pouco mais complicado do que eu imaginava.
E eu tô tendo que revisar bastante conteúdo. Mas vai dar bom. E aí, o que eu costumo fazer? Eu costumo anotar a teoria da questão, a fórmula, ou alguma teoria, alguma coisa assim, na própria questão. Antes eu comecei fazendo um caderninho e tal, fazendo questão por questão, só que eu vi que não ia ser útil. E eu ia ficar muito confusa, porque eu preciso do enunciado da questão, o enunciado está num lugar, a resposta na outra. Então, como eu tenho tablet, né, é como se eu estivesse escrevendo em cima do arquivo, sabe? É como não, é isso. Só que daí eu faço no tablet, com a canetinha e tal. Mas se eu não tivesse o tablet, provavelmente eu baixaria a folha, enfim, imprimiria a folha, baixaria e ia escrever em cima da folha, porque eu já fiz isso diversas vezes, eu acho que funciona muito pra mim. Tô aqui assim, gente, tô pensando que todo mundo sextando e eu estudando é ideal. Mas eu gosto, sabia? Não bato muito bem, não. Tem uma questão aqui que eu pulei, que eu não tava entendendo muito bem. Falei, deixa pra daqui a pouco. Questão 3, mas já entendi a questão 4. Agora vamos pro 5. E assim, tô tendo que relembrar muita coisa, viu? Tendo que relembrar muita coisa. Eu começo grifando a questão, o que a questão pede. Né? Porque assim, grifo coisas importantes, né? Tipo, dados importantes. E eu faço isso em cálculo, mas assim, em física eu acho isso muito importante. Mais até do que em cálculo. Mas enfim, aí eu anoto, por exemplo, aqui ele pede um método, né? Que ele quer que eu use pra resolver a ideal. E aí eu grifo um método, tudo isso que pra mim é importante. E pra mim, como eu faço tudo com... Dá pra ver, né? Eu faço tudo com a opçãozinha de marca-texto. Na hora que eu tô fazendo o exercício, são informações que eu consigo ver rápido. Por quê? Eu tenho assim, umas 3 horas de aula pra fazer os exercícios. Nem sempre dá tempo, porque cálculo é muito denso, os exercícios são muito densos. Aqui eu tenho 11 páginas, pra vocês terem uma ideia. Então, muitas das vezes, se eu não tiver essas informações de fácil acesso, gente, não dá certo. Então, por isso eu gosto de grifar, eu gosto de escrever. E aí, isso super facilita. E assim, já teve vezes em que eu fui dar aula sem isso, porque eu recebi o material na véspera e tal. E assim, eu consigo, mas me dá dificuldade. Assim facilita muito, eu acho que a aula flui mais. E eu preciso analisar cada coisinha, cada coisa que pede. Enfim, e aí agora eu vou focar aqui pra terminar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você gosta desse vídeo. Quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho como tutora também, pode perguntar aqui, pode escrever que eu vou responder a todos vocês. Tá bom? Um beijo e até mais.